sim! Eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver capacitor, equação fundamental em AC e a reatância capacitiva. Nesse tutorial você verá como a equação fundamental com a derivada consegue explicar o funcionamento do capacitor em circuitos AC senoidais, como o circuito da alimentação da sua residência. Algo fantástico acontece quando você liga um capacitor em circuitos AC. Ele passa a se comportar como uma resistência. Isso mesmo! O capacitor passa a conduzir a corrente elétrica e mais, passa a limitar essa corrente. Vamos ver como a equação fundamental explica isso? Vamos lá? Mas o que é tensão senoidal? É a tensão que está presente na tomada da sua casa. Tensão alternada. A tensão AC é alternada porque fica alternando a polaridade. E mais, a tensão fica variando como uma função senoidal. Você pode medir e ver essa tensão através do osciloscópio, que é nada mais nada menos do que um voltímetro melhorado, pois além de medir a amplitude da tensão, ainda mostra o seu formato. A tensão alternada senoidal pode ser descrita em função do tempo pela equação da figura. Tensão AC é igual a tensão de pico vezes seno de WT. Esse WT é equivalente ao ângulo da função seno da matemática, agora expresso com a variável tempo. Como o ângulo se transforma em tempo, isso dá um bom tutorial. Em breve nesse canal amalucado. Esse W é a velocidade angular, que é igual a 2πf, onde f é a frequência em Hz. Frequência é o número de ciclos por segundo. A unidade é o Hertz. A figura mostra um único ciclo. Na alimentação residencial no Brasil, a frequência é de 60 ciclos por segundo, ou 60 Hz. O período indicado pela letra T maiúscula é o tempo de um único ciclo expresso em segundos. Você relaciona tempo e frequência pela equação da figura. Um é o inverso do outro. Período é igual a 1 sobre frequência. Essa é uma equação que todo técnico eletrônico precisa saber. O período de um ciclo em uma rede de 60 Hz é igual a 0,01667 segundos, ou 16,67 milissegundos. A unidade da tensão AC é o RMS, ou tensão eficaz. Você não sabe o que significa? É só dar uma olhadinha no tutorial sobre o assunto que está na descrição desse vídeo. É bem bacana. A equação descreve somente a tensão de pico, mas você já está careca de saber a relação entre a tensão de pico e a tensão RMS, não é mesmo? A tensão RMS é igual à tensão de pico dividido pela raiz quadrada de 2. Essa é outra equação que o técnico eletrônico deve saber. Esse tutorial está cheio de equações importantes. Agora que você já sabe como escrever uma tensão alternada senoidal, é só aplicar a equação fundamental no capacitor e descobrir a corrente no circuito. Veja o circuito da figura. Qual é o valor da corrente nesse circuito? E como essa corrente se relaciona com a tensão AC? Essa é a pergunta. Note que no diagrama aparece somente o valor RMS 220 volts e a frequência, mas na maioria das vezes a frequência não é mostrada, quando essa frequência for 60 Hz. Na equação, você deve converter a tensão RMS em tensão de pico. Nesse caso é 311 volts. O valor 377 é o resultado de 2πf, quando f vale 60 Hz. Esse é um valor bom de memorizar. Você vai usar muito nos estudos dos circuitos AC, porque a fonte do circuito representa uma rede domiciliar comum no Brasil. Para determinar a corrente AC, é só aplicar a equação fundamental derivando a tensão AC senoidal, que é muito fácil. Essa é a equação fundamental, escrita colocando a função da tensão AC no lugar de VC. Agora é só aplicar a derivada. Ao aplicar a derivada na função da tensão, a primeira operação é colocar a tensão de pico, que é uma constante, em evidência, simples assim. Agora ficou só a derivada do seno de WT. Viu como as operações começam a repetir? Tudo começa a ficar mais simples.
você começa a entender tudo. Aqui a função seno é a função de WT, uma função linear. Função de função é só aplicar a regra da cadeia e aparece a solução. Aqui uma função é seno de WT e a outra função é a função linear simples WT. Vamos derivar a função seno e depois a função linear e no final juntamos as soluções. Vou chamar a função linear WT simplesmente de UDT. Essa é a segunda função. A derivada do seno é o cosseno, está lá na tabela. Então, a derivada do seno du de t sobre du dt é cosseno du dt. Simples assim. A derivada de WT é fácil. É a derivada da constante w vezes a função linear t. Dt em constante? É só colocar em evidência. Então fica w vezes dt sobre dt, derivada da função linear. Como a derivada da função linear é 1, está lá, ó, na tabela. O resultado fica simplesmente a constante w. Só isso, professor Bairros? Sim, só isso. Nunca foi tão fácil. Agora é só multiplicar as duas soluções para ter a solução final da derivada. A derivada do seno de WT é igual a cosseno du de t vezes w. Substituindo o de t por WT, chegamos à solução final. A derivada do seno de WT é igual a w cosseno de WT. Passei a constante para frente para facilitar. Agora é só aplicar este resultado na equação fundamental, lá do início. Corrente no capacitor é igual ao valor da capacitância, vezes a tensão de pico, vezes a velocidade angular W, vezes o cosseno de WT. Pronto! Nunca foi tão fácil. Vou puxar a tensão de pico para perto do cosseno. Note que a constante W é a mesma na fonte. Como W é igual a 2πf, isso indica que tanto a tensão da fonte quanto a corrente estão na mesma frequência. O produto WC vezes Vp, que é a tensão de pico da fonte, é a corrente de pico da função cosseno. Então podemos dizer que o valor da corrente de pico é igual a WC vezes Vp, a tensão de pico. Aqui vamos fazer uma mágica. Para aproveitar tudo que a gente aprendeu antes, vamos aplicar a lei de Ohm nesse circuito. Mas como, professor Bairros? Se na lei de Ohm a corrente é tensão dividido por resistência. Simples! É você escrever o valor de WC invertido, passando para o denominador, e depois inverter novamente no denominador. Isso mesmo! Duas inversões resultam em nenhuma inversão. Ao passar WC para o denominador, é a primeira inversão. Ao inverter o denominador, tem a segunda inversão. Então, 1 sobre WC é igual a WC. Pronto! Temos uma divisão. Agora a equação se parece com a lei de Ohm. O quê? Você não está vendo a lei de Ohm? É só considerar o denominador, 1 sobre WC, como sendo o valor da resistência do capacitor em corrente alternada. Mas, como não é uma resistência de verdade, vamos dar um novo nome para essa resistência. Vamos chamar de reatância capacitiva. A letra da reatância capacitiva é o X. Vamos colocar esse C minúsculo para indicar que é a reatância do capacitor. E pronto! Temos a lei de Ohm aplicada a circuito de tensão alternada. A corrente de pico é igual à tensão de pico dividido pela reatância capacitiva XC, onde XC vale 1 sobre WC. A eletrônica não é fantástica? Como a tensão da fonte é descrita como tensão RMS, a corrente no capacitor também pode ser escrita como corrente RMS ou eficaz. A corrente RMS é igual à tensão RMS da fonte dividido pela reatância capacitiva. Não esqueça que a velocidade angular, W, é igual a 2πf. Então, a forma mais comum de descrever a reatância capacitiva é 1 sobre 2πfc. A unidade da reatância capacitiva é Ohm. Nada mais justo
já que ela se comporta como uma resistência em AC. Essa corrente RMS é chamada de módulo da corrente. É essa a corrente que é medida nos amperímetros. Agora, para finalizar, vou mostrar um exemplo. Determine a corrente indicada no amperímetro no circuito da figura. Antes de começar a resolver, observe alguns detalhes. Primeiro, a fonte de tensão está descrita simplesmente como 220 volts. Não fala nada sobre RMS ou tensão de pico. Quando a tensão é escrita em um equipamento usa somente a letrinha V, como em uma lâmpada ou transformador, isso ocorre porque não há dúvida que a aplicação diz respeito a uma tensão AC. Então a unidade é RMS, e não precisa escrever esse RMS ao lado da unidade volt. Olhe nos equipamentos da sua casa, só está escrito V na unidade de tensão. Segundo, na descrição da fonte não diz nada sobre a frequência. Quando isso acontecer, você deverá pressupor que a frequência é de 60 Hz, que é a frequência normal no Brasil. Agora sim, vamos ao sacrifício? Primeiro de tudo, vamos determinar a reatância capacitiva. Reatância capacitiva é igual a 1 sobre 2πfc. Mas você sabe dizer o valor do capacitor da figura? A inscrição no corpo é 224. Você compõe a capacitância de forma similar à resistência. Os dois primeiros números são os dois primeiros números do valor, mas o terceiro número indica o número de zeros. Você sabe qual é a unidade? A unidade é picofarad. Então fica 2240 picofarad, que é igual a 220.000 picofarad, que é igual a 220 nanofarads. Você ainda lembra das potências das unidades de capacitância? Você vai precisar saber ao trabalhar com tensões AC reais. Agora vou calcular a reatância capacitiva. É igual a 1 sobre 2π60 vezes 220 na potência 10 elevado a menos 9. Aqui a frequência foi substituída pelo valor 60 Hz. A capacitância foi escrita com a potência da unidade nanofarad. Outro detalhe, 2πf para a frequência de 60 Hz é 377. Vamos arredondar para esse valor. Esse é um valor que você vai usar muito na sua vida. Calculando, a reatância é igual a 12.059 ohm. Vamos arredondar para 12K. Agora é só usar a lei de Ohm no capacitor, considerando esse capacitor uma resistência em corrente alternada, uma reatância capacitiva. Então, no lugar do capacitor, vou desenhar um retângulo, como se fosse uma resistência, mas é reatância. Agora ficou fácil demais. Qualquer criança brinca e se diverte. Corrente RMS no capacitor é igual a 220 volts dividido por 12 kΩ. Isso é igual a 18,3 miliamperes. Notar que aqui também vale a conversão de unidade. Volt dividido por quilôohm é miliamperes. Essa será a corrente indicada no amperímetro. Você viu que a corrente é uma função do tipo cosseno, diferente da função seno da fonte. Você deve entender que a corrente está presente o tempo todo. Ela está oscilando o tempo todo e na mesma frequência da fonte de tensão. Diferente da tensão contínua, o capacitor em circuito AC fica conduzindo o tempo todo, carregando e descarregando. Nesse tutorial você viu como determinar a equação da corrente no capacitor em circuitos AC. Você viu que é a reatância capacitiva e como ela surgiu. Você viu que a corrente é uma função do tipo cosseno e que o capacitor fica conduzindo o tempo todo. Esse fato implica em mais um detalhe importante chamado de defasagem. Mas isso veremos no próximo tutorial. E por favor, se você não é inscrito, se inscreva e marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like e compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim, é www.bairrospd.com. Lá você encontra o PDF e tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros
para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!